Ao voltar ao Brasil, a viagem do petista à África foi marcada por uma série de cancelamentos de reuniões que aconteceriam no hotel na Etiópia em que ele estava hospedado. O presidente não foi recebido por representantes de países como Nigéria e Quênia e por figuras como o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, que alegaram problemas logísticos. Além disso, Lula cancelou sua ida a evento da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pois líderes africanos que também participariam foram convocados para uma reunião de emergência para tratar do conflito na República Democrática do Congo. Também houve o cancelamento do encontro com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que nem chegou a ir a Addis Abeba. E os atrasos da cúpula africana atropelaram a reunião bilateral que o Brasil teria com Moçambique. Auxiliares dizem que o presidente ficou irritado com a situação, pois esperava uma recepção diferente. Incomodado, decidiu então não comparecer ao jantar promovido pelo primeiro-ministro etíope para os chefes de Estado que participaram da cúpula da União Africana. Todo mundo com a agenda cheia, né, Silvio? Mas o que ele foi fazer lá, então? Gastar o dinheiro, né? Gastar o dinheiro nosso, do pagador de impostos, além da desgraça dessa fala que nós repercutimos aqui desde o início do programa. O que ele foi fazer lá? Onde estão os acordos que seriam assinados, os discursos, a questão da fome? Onde estão? Ele volta para o Brasil com uma crise diplomática que ele contratou e gastando o dinheiro do pagador de impostos, como se o país estivesse numa situação para gastar dinheiro por aí, para levar a Janja a conhecer países que ela ainda não pisou. O Lula precisa entender que ele não tem a estatura política, a importância internacional que ele acha que tem. Quando ele foi eleito em 2002, assumiu em 2003, ele viajou pelo mundo em 2003, em 2004, até ter início a onda de crises e escândalos do Mensalão e outros que vieram depois. Ali, no começo do primeiro mandato dele, ele era uma novidade no mundo. Era um ex-operário que fundou um partido, que fez acordos e acabou sendo eleito presidente com uma votação histórica. Ali ele era alguma novidade, fazia um discurso de que queria acabar com a fome no Brasil. Pois bem, agora ele é um pária. Ele não é recebido por presidentes de países que passam muito longe de ser países de primeiro mundo. Estados Unidos, países europeus, mesmo países asiáticos. Não. Ele foi viajar para a África, com todo o respeito aos países africanos, mas sequer lá ele é recebido. Ele precisa colocar a mão na consciência e entender que, enquanto ele continuar ouvindo o que a Janja da Silva diz, o que o anão diplomático Celso Amorim diz, e talvez o que o senhor Mauro Vieira, o chanceler de fato, diz, e mais um outro gato pingado da estatura de Gleisi Hoffmann e Paulo Pimenta, ele vai continuar fazendo com que a imagem do Brasil volte sempre enxovalhada quando Força Aérea 1 aterriza em Brasília. Silvio perguntou o que o Lula foi fazer lá, passear com a Janja. Responderam aqui, Silvio. Ana Paula. Queria trazer um ponto, Joyce, e vou até jogar para o Augusto, porque o Augusto sempre menciona que, né, muita gente fala, né, porque o Lula líder, mas que líder que não prepara um legado, que não prepara um substituto. O Augusto sempre fala muito bem disso. Que líder que todos, né, à sua volta ali, todos têm medo de dizer, olha, isso aqui está errado, presidente. Não pode ser assim. Eu fico imaginando alguns assessores, né, nem todos, quando ele dá aquela respirada e fica óbvio que ele vai sair do script, o que está escrito ali na frente dele, que provavelmente isso deve ter acontecido em vários discursos, e esse é o legado do PT, né? Um legado de uma bolha narcisista em volta de apenas um nome que hoje significa e representa a extrema esquerda do mundo. Não é da América Latina, não é da América do Sul, do mundo. É um dos representantes da extrema esquerda. E não tem ninguém, absolutamente ninguém no Brasil. Você pode até discutir, Joyce, sabe, políticas mais à esquerda, mais à direita, políticas,
faz parte do jogo. Políticas de centro, o que fazer com a economia, prende mais, prende menos, menos Estado, mais Estado, tudo isso faz parte do debate. Agora, o que eles querem é amordaçar a liberdade de expressão, é censurar a imprensa, é toda aquela genética da extrema esquerda no mundo, de várias páginas, né, dos livros de história. E hoje o PT não tem mais ninguém, absolutamente, essa é a esquerda no Brasil. Essa esquerda totalitária, não veio ninguém, ele não deixou absolutamente ninguém emergir de um possível centro-esquerda, vamos dialogar, vamos conversar, social-democracia, né, que durante muito tempo o brasileiro foi enganado, né, que o PSDB, a social-democracia, era de direita no Brasil, e hoje nós sabemos que não é bem assim, e o Augusto fala muito bem nisso. Ele sufocou todo mundo e hoje não tem como esconder, estão todos nus. É um partido 100% com a genética totalitária. Antes de passar para o Augusto, nós queremos ouvir o Piotr aqui. Nós estamos com 121 mil telas, 83 mil likes. Queremos 100 mil, enquanto o Augusto é aguardado aí para falar. Quem sabe a gente chega mais próximos dos 100 mil enquanto o Piotr fala. Vamos lá, Piotr. Tá, Joyce, vamos, além dessas situações todas em relação aos países africanos que deram bolo na agenda do presidente Lula, aliás, são duas coisas que marcam essa viagem, a última viagem internacional do Lula. Primeiro, o turismo da primeira-dama nas pirâmides, no Egito, né? Essa é a foto. E a fala é a fala desastrada sobre o conflito de Israel. Ou seja, comparar a ação do governo de Israel ao Holocausto. Bom, tem uma fala desastrada e uma foto que envergonha os brasileiros, porque numa situação que nós estamos, porque esse dia que chegou antes foi puro turismo, não tem nada relevante assinado com o Egito. Mas sobre a questão internacional, tem um post do ex-embaixador francês nos Estados Unidos, e você pode imaginar como em qualquer lugar do mundo, também na França, ser embaixador nos Estados Unidos é um dos topos da carreira diplomática, não só da França, como aqui do Brasil, ou seja, você é embaixador do seu país em Washington. E ele está comentando aqui o caso, obviamente, daquele preso político russo, o Alexei Navalny, se não me engano, eu pronuncio Navalny, né? Ele comenta um post sobre o assunto e escreve o seguinte, veja só, o ex-embaixador que conheceu o Brasil do PT na ONU, porque ele está fazendo menção aqui a coisas que o PT defende, obviamente, não é do governo Temer nem do governo Bolsonaro. Ele foi embaixador nos Estados Unidos desde 2014 até 2019. Ele diz assim, passei 2 anos no Conselho de Segurança com o Brasil. Perdi todas as minhas ilusões sobre a política externa desse país, de um terceiro mundismo tão caricata que defendia a Coreia do Norte. É o Gerard Araud, ele foi então embaixador da França em Washington. Isso dá a clara noção, e a diplomacia, se tem uma coisa que diplomata faz, é conversar um com os outros. Não bastasse a Europa se negar a comentar, e isso já é um sinal muito claro em diplomacia, essa declaração trágica do Lula, como os Estados Unidos ou países asiáticos, bom, você não viu nenhuma declaração até agora que não seja do Hamas. E o Hamas não é um Estado, o Hamas é um grupo terrorista que não representa sequer a Palestina, como já deixou claro a Autoridade Nacional Palestina, ponto. Mas é tão trágico que provavelmente até os diplomatas da África estão levando essa imagem do Brasil. De novo, só para voltar a um tema que já discutimos aqui, vai demorar muito, e isso vai levar tempo, porque diplomacia é algo que leva tempo, recuperar a imagem da diplomacia brasileira, que sim, era celebrada no mundo desde Oswaldo Aranha, naquela condução magistral que fez nas Nações Unidas para encontrar espaço para a Palestina e também para Israel naquela região do mundo. O Brasil era visto justamente como um país que tinha essa capacidade de uma neutralidade efetiva, ou seja, me mantenho neutro para poder, obviamente, participar de conversas de paz e negociar acordos internacionais. Era uma neutralidade efetiva. Neste momento, nós temos um presidente que é incapaz de condenar as ditaduras e as perseguições políticas da ditadura da Venezuela,
da Nicarágua, aliás, contra a qual a Igreja Católica também não se manifesta, é muito pouco, né, pela perseguição de padres e bispos que tem na Nicarágua. Não consegue